Olá a todos, o meu nome é Caio Augusto e dando continuidade aqui aos nossos cursos de História Geral e de Povos da Bíblia, chegamos na aula de número 7, a aula que vai tratar do Egito Antigo, certo? Uma aula muito importante, muito interessante. Eu sei que muitos de vocês têm curiosidade acerca do Egito Antigo, afinal é uma civilização que deixou aí um enorme legado cultural, né? Tanto na arquitetura, na matemática, como na própria religião egípcia. E a cultura egípcia é transmitida até hoje pelas séries, pelos filmes, pelos jogos. Então é uma aula muito importante, por isso a gente vai trabalhar ela com bastante detalhes aqui, tá? Vamos começar então falando da definição, né? A nossa clássica definição. Bom, vocês devem se lembrar da nossa aula de número 2, né, a aula que fala lá da Mesopotâmia, e vocês viram naquela aula todo o processo de sedentarização do homem ao redor de grandes rios, né, muito descrito por aquele historiador chamado Gordon Childe, certo? Pois bem, os egípcios nada mais são do que povos que se sedentarizaram ao redor de um grande rio. Qual rio é esse? O rio Nilo, tá? Então, naquele processo de sedentarização que a gente viu com Gordon Childe na aula sobre Mesopotâmia, o Egito, né, os egípcios são povos que se sedentarizaram ao redor ali do Rio Nilo, aproximadamente ali a partir do ano 4000 a.C., tá? Então, a partir desse ano, os egípcios começam a montar civilizações, né, cidades ali ao redor do Rio Nilo, naquele processo de sedentarização, né, na região do Crescente Fértil, certo? E a história do Egito Antigo, ela é muito interessante porque ela é dividida em três partes. Período pré-dinástico, ou seja, período antes de ter uma monarquia, antes de ter um império. Período dinástico, que é o período mais longo da história do Egito, aonde fala dos faraós, aonde a gente aborda toda a cultura e a religião egípcia, e o período greco-romano, tá? Eu quero fazer uma ressalva aqui antes da gente iniciar essa aula. O período greco-romano, até para essa aula de Egito não ficar muito extensa, porque é muito conteúdo, eu vou abordar o período greco-romano da história do Egito nas aulas de Grécia e de Roma. Porque nas aulas de Grécia e Roma, por exemplo, nas aulas de Grécia eu vou falar sobre o Império Macedônico, Alexandre o Grande, que é o período onde o Egito vai receber essa cultura grega. Então, nas aulas de Grécia Antiga eu abordo essa questão e nas aulas de Império Romano eu também abordo essa questão, tá? Dos generais que tiveram relação com a Cleópatra, etc, etc, tá? Então, o período greco-romano a gente não vai abordar nessa aula aqui, tá? Apesar de ser um período muito importante da história do Egito, certo? A gente vai focar mais no período pré-dinástico e dinástico para essa aula também não ficar enorme e não ficar chata de ser assistida, tá? Bom, vamos começar então aqui com o período pré-dinástico, tá? O período pré-dinástico ele começa a partir do ano 3700 a.C. e ele vai até aproximadamente ali 3200 a.C., tá? E é o período justamente da sedentarização, né, dos egípcios ao redor do Rio Nilo, tá? E esses egípcios que vão se sedentarizar ao redor do Rio Nilo, eles vão formar algumas cidades-estado, tá? Assim como a gente vai ter na Mesopotâmia, nos Sumérios, enfim, entre os persas, entre todas as civilizações que a gente viu anteriormente. Os egípcios também vão formar cidades-estado autônomas, tá? Só que no caso do Egito Antigo, essas cidades-estados vão ser chamadas de nomos, né? Então, o que é um nomo? É uma cidade onde você tem uma produção agrícola, né, para poder sustentar essa cidade, e essa cidade ela tem uma autonomia política, tá? Então, é uma cidade-estado. Cada nomo tinha um monarca, cada nomo tinha um pequeno rei. Esse rei ainda não é chamado de faraó, tá? Esse ainda não é o faraó. Nós não estamos no processo de faraós. Mas eram pequenos reis, pequenos líderes tribais que comandavam essas pequenas cidades autônomas, tá? A partir do ano de 3700, a gente vai ter a união de alguns desses nomos, tá?
alguns desses nomos vão se unir e vão formar dois reinos, tá? Esses dois reinos a gente chama de Baixo Egito e de Alto Egito, certo? Aqui muitas pessoas têm uma confusão, porque o Baixo Egito se localiza no norte do Egito e o Alto Egito se localiza no sul, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa. Então a gente vai ter aí um pequeno reino formado pela união de vários nomos aqui no Baixo Egito, ou seja, no norte do Egito, tá? Vou colocar aqui de preto. E no sul do Egito a gente vai ter o Alto Egito, que é justamente, né, os reinos do sul aqui, os nomos que vão se juntar aqui no sul e vão formar o Alto Egito, tá? Aqui, como vocês podem ver pelo mapa, esse daqui seria o Rio Nilo, tá? Ele atravessa todo o Egito aqui, certo? Perfeito. Então a gente vai ter inicialmente, né, essa formação de dois pequenos reinos, tá? O Baixo Egito e o Alto Egito, nessa união de vários nomos a partir aqui do ano de 3700 a.C. Mas isso ainda não vai formar um império centralizado. Isso aqui ainda não vai formar um grande reino centralizado, tá? Esse reino centralizado, ele vai começar a surgir justamente no período dinástico, tá? Então, o período dinástico é esse período aqui, a partir do ano 3200 a.C., né? Até ali aproximadamente 670 antes de Cristo. Esse período dinástico ele é dividido em mais 3 períodos, tá? Que a gente vai dar uma olhadinha aqui nessa aula. 670 é o ano em que o Império Egípcio é dominado pelos persas, se eu não me engano. A gente já vai chegar nesse período. E aí a gente tem o fim do Egito como império, tá? E o período dinástico ele é justamente essa monarquia que vai surgir na figura do faraó. Bom, lá a partir de 3200 a.C., a gente vai ter a figura de um sujeito chamado Menés, tá? Ele vai ser um líder político e militar e ele vai conseguir unir todos os nomos, tá? Através de conquistas militares e também alianças. E com isso, com todas essas alianças e essas conquistas militares, ele vai conseguir unificar o Egito e vai formar um grande império, tá? Um grande império egípcio. E esse Menés, ele vai se tornar então o primeiro faraó do Império Egípcio, certo? Então o primeiro faraó do Império Egípcio é esse Menés que consegue, através, né, de disputas militares, mas também de alianças, etc., unificar todos os nomos, todo esse reino do norte e reino do sul, Baixo Egito e Alto Egito, certo? Perfeito. A partir desse período dinástico é que a gente vai ter uma divisão da história do Egito em alguns outros períodos, tá? Como eu falei, esse período dinástico ele é dividido em outros períodos. Bom, primeiro, né, o primeiro período aí desse período dinástico é o período do Antigo Império, tá? Então é a primeira formação de um império egípcio aqui, que vai durar aproximadamente do ano 3200, com essa unificação promovida por Menés, até o ano de 2423, certo? Esse período dinástico, esse primeiro período aí do império, do Antigo Império, ele é marcado justamente pelo status do Egito a um império regional, tá? Então, essa unificação de Alto Egito e Baixo Egito vai dar um status de império. A capital desse império, né, vai posteriormente se chamar Tebas, tá? Vai ser a cidade de Tebas. E o centro, né, desse império ele vai se expandir até mesmo até a Palestina. A gente vai ver alguns mapas mais para frente. O que a gente vai ter na política? Na política, a gente vai ter um desenvolvimento, né, nesse primeiro império egípcio, de uma fortíssima teocracia. O que é uma teocracia, Caio? Lembra, a gente viu isso nas aulas de Mesopotâmia. Teocracia é um governo onde o rei ele é representante de algum deus e a religião, né, daquele lugar tem um forte papel político também, certo?
No caso do Egito, eu quis destacar esse forte, né, uma forte teocracia, por quê? Porque o faraó ele vai ser representante de um deus, tá? Ele vai ser quase considerado um deus na terra. Ele vai ser representante do deus Ra, o deus do sol. E aí, nesse período, a gente tem o destaque de alguns faraós, que são especificamente Queopes, Quefém e Miquenos. E por que esses faraós se destacam, Caio? Esses faraós se destacam porque vão ser esses faraós aqueles que vão dar o início ao processo da construção das pirâmides. Lembrando que as pirâmides eram túmulos desses faraós. A gente já vai falar daqui a pouquinho da religião egípcia e do porquê desses túmulos, tá? Então, olha só que importante esse período. Então, esse período do Antigo Império, né, de 3.200 a 2.423, ele vai ser marcado pelo status do Egito ao Império Regional, pelo início do faraó nato, ou seja, do cargo de faraó, né, do fato de que o rei agora é um representante de Deus. Então a gente vai ter uma forte teocracia e vamos ter a construção das pirâmides, né, com um destaque aí para esses faraós que eu falei, Queopes, Quefém e Miquenos, tá? Aqui eu trouxe uma imagem, né? As pirâmides do Egito existem até hoje, tá? Tem várias pirâmides, mas essas três que estão juntas são as mais conhecidas, tá? Mas a gente tem outras menores ao redor do Egito, né? Muito bem conhecida pela arqueologia, pelos estudiosos, pelos egiptólogos, né? Enfim. Bom, vamos falar então de uma das coisas mais marcantes na civilização egípcia, que é justamente a sua religião, né? Geralmente, quando a gente pensa no Egito, a gente pensa na religião, até porque é a religião egípcia que é mais representada na cultura pop, né? Nos filmes, nas séries, nos animes, nos mangás. A gente tem, por exemplo, um filme recente chamado Deuses do Egito. A gente tem o anime Yu-Gi-Oh! Que tem, né, o faraó e tem toda a questão da religião egípcia. Tem aquele clássico filme A Múmia. Enfim, então a gente tem aí a representação da religião egípcia muito forte na nossa cultura pop hoje, tá? Então vamos falar um pouquinho da religião egípcia. Bom, primeira característica óbvia que vocês já devem ter sacado é que a religião egípcia era uma religião politeísta, ou seja, uma religião que adora a vários deuses, tá? Então a gente vai ter aí a adoração de um panteão muito grande de deuses, tá? Que a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas só dando um pequeno spoiler, a gente vai ter a adoração de Ísis, Osíris, Ra, Sete e muitos outros deuses. Uma outra característica interessante na religião egípcia é que ela é uma religião antroposomórfica. Que nome esquisito é esse? Antropo significa homem, né? Homem. Zu significa animal. E mórfica de transformação, tá? Antroposomórfica significa o quê? Uma religião onde os seus deuses possuem características tanto humanas como de animais, que é o caso da religião egípcia. A gente vai ver daqui a pouquinho que os deuses egípcios eles têm cabeça de animal e corpo humano, né? Então vamos dar uma olhada aí nesses principais deuses do Egito Antigo. Só lembrando que os deuses do Egito Antigo muitas vezes representavam forças da natureza, né? O clássico é o primeiro que a gente já vai ver agora, que é o Ra, que é o deus do sol. O Ra é o principal, tá? Ele também é chamado de Amun-Ra. Ele é o representante do sol, ele é o deus do sol e ele é o criador não só de todos os outros deuses, como também do mundo. Tá? O deus criador seria o Ra, tá? Então, olha só que interessante. O faraó, ele é o representante não só de um deus na terra para a cultura egípcia nesse período, como do deus mais poderoso, o deus criador, que seria o deus Ra, tá? Criador do mundo e criador de todos os outros deuses. Ele tem a cabeça de ave e ele tem o corpo humano, tá? Então aqui vocês têm um desenho, tá? É interessante só
falar rapidamente dos desenhos, eu trouxe aqui, é óbvio que esses desenhos, eles são representações gráficas atuais, né, feitas, né, vocês estão vendo aí, vou até dar um zoom, por artistas de hoje, mas eles estão baseados nos desenhos dos deuses egípcios que a gente tem conservados nos templos egípcios, nas pirâmides, nos papiros, tá? Então é interessante como a gente tem uma cultura material, né, do Egito Antigo, da religião do Egito Antigo, preservada até hoje, tá? Bom, o próximo deus seria o deus Anubis, tá? É esse que tem cabeça de chacal. Chacal é um tipo de cachorro e tem corpo humano. Ele é o deus dos mortos, tá? Ele é o deus representante dos mortos. A gente vai falar mais pra frente dessa questão da vida após a morte, mas os egípcios eles acreditavam muito nessa passagem da vida após a morte e o deus responsável por guiar os homens do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e julgar esses homens era justamente o deus Anubis, tá? Depois a gente vai ter Osíris. Osíris ele é um descendente do deus Ra e ele é considerado o primeiro dos faraós. Então aquele faraó Menés, ele, né, para a cultura egípcia, ele vai se tornar um deus praticamente, tá? Ele vai se tornar o primeiro dos faraós que é um deus, que é o Osíris, certo? Nós temos a Ísis, que é não só a esposa de Osíris, tá? Então a gente tem deuses que se casam, né? Muito semelhante à cultura greco-romana, depois que a gente vai ver mais pra frente. Como ela também é a deusa da magia e da medicina, tá? Então todo aquele ocultismo que a gente vê na cultura egípcia, né, parte aí dessa crença, né, desse culto à deusa Ísis, tá? E por fim o deus Sete, que é o deus da guerra, né, o deus do caos, o deus das batalhas. Caio, tem outros deuses? Tem um panteão enorme de deuses. Eu não tenho condições de trazer todos eles aqui, porque senão essa aula vai ficar gigantesca, tá? Mas vocês podem pesquisar aí, né, todos os outros deuses egípcios que existem, certo? Bom, vamos falar aqui também do processo de mumificação, porque esse processo de mumificação, né, as famosas múmias que a gente vê aí na cultura egípcia e na cultura pop, ela tem muito a ver com a religião egípcia. Como eu expliquei para vocês, os egípcios acreditavam na vida após a morte. E para poder ter uma boa vida após a morte, no mundo do além, era necessário a conservação do corpo. Então era necessário que o corpo do sujeito fosse conservado. E a mumificação nada mais é do que o processo no qual a gente tem a conservação do corpo. Para isso, né, é feito um processo de retirada dos órgãos, né, de alguns egípcios, o que é muito interessante porque todo esse contato com o corpo humano, retirada de órgãos, enfim, todo esse processo de mumificação fez com que os egípcios desenvolvessem uma medicina bastante avançada para aquele período, tá? Os egípcios, por exemplo, justamente por conta desse processo de mumificação, tinham uma cirurgia, né? Um conhecimento de cirurgia avançadíssimo, tá? Inclusive, os egípcios já utilizavam algumas ervas naquele período, alguns até vão dizer que é a cannabis, né? A maconha, mas vai ter outras ervas, como anestesia, tá? Para vários processos aí medicinais. Bom, então a mumificação é esse processo no qual são retirados todos os órgãos do corpo da pessoa morta, né? O corpo dela é embalsamado e são colocadas algumas substâncias para conservação desse corpo, certo? E aí a gente tem esse processo de mumificação. Eu trouxe aqui uma imagem ilustrativa para vocês, tá? E aí a pessoa é enrolada nessas faixas, né, para ter o seu corpo conservado. Esse processo de mumificação ele era utilizado principalmente pelos faraós, tá? Então aquela construção das pirâmides, que eram os túmulos desses faraós, que eram mumificados junto com as suas riquezas, com os seus bens e até mesmo com alguns servos, para que eles pudessem ter uma boa vida após a morte, certo? Perfeito. Então a gente viu aqui esse primeiro período do Antigo Império. Agora vamos ver
o Médio Império, tá? E eu acho que eu vou ter que dividir essa aula em duas partes, então a gente finaliza essa primeira parte aqui e a gente vai ter um outro vídeo para a segunda parte.